Bom dia, amigos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Uma manhã maravilhosa com Deus. Estou aqui meditando um pouco na palavra, fazendo aquilo, uma das coisas que eu tenho no meu coração e amo muito fazer, é trabalhar pintando uma tela. Quero compartilhar com os irmãos meu pensamento nessa manhã, enquanto eu estou aqui retratando essa paisagem, uma obra-prima de Deus, a natureza. Ele nos dá a oportunidade de retratar através da arte uma das maravilhas que Deus coloca para deslumbrarmos é a natureza. Embora o homem venha destruindo, a natureza continua com a sua beleza. Então vou meditar um pouquinho sobre a passagem de Paulo. Paulo escreve aos irmãos da igreja de Corinto, capítulo 1, no versículo 13. Paulo escreveu o seguinte, no versículo 13, 1 Coríntios 13, 13. Pois agora nos resta a fé, a esperança e o amor. Então vamos falar sobre esses três tópicos que Paulo narra na Escritura, sobre fé, esperança e amor. Claro que ele vai finalizar citando que dos três mais importantes é o amor, né? Mas vamos começar com a fé. Porque o apóstolo Paulo retrata a fé como um tópico importante para a vida cristã, né? A nossa vida, ela caminha dia após dia através da fé. É o caminho correto do cristão, é viver a sua vida regrada na fé. Inclusive, a própria palavra vai dizer que o justo, ele vive em prol da fé. O justo viverá pela fé. O próprio Paulo escreve isso na carta, nas suas epístolas, né? Uma das suas epístolas. Então, o que é, queridos, viver pela fé? O que é viver pela fé? Verdadeiramente, como vivemos pela fé? A gente precisa primeiro entender o que é fé. Em Hebreus capítulo 11, vai dizer que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a convicção, a certeza das coisas que não se veem. Então, ali já está retratando o que é a fé e nós precisamos entender para poder vivermos. Não se pode viver de uma maneira que não se entenda. A gente precisa entender para depois viver. Então, a gente já viu nessa passagem de Hebreus que a fé é a convicção das coisas que nós esperamos, né? Esperar, aí já vamos entrar na esperança também, que é um segundo tópico. Mas vamos falar de fé. A fé é a certeza das coisas que não se veem. Então, tudo aquilo que nós vemos, tudo aquilo que os nossos olhos contemplam, não é considerado fé, porque a fé é contemplar aquilo que os nossos olhos não alcançam, né? Às vezes a medicina vai dizer algo para uma pessoa doente que ela não tem cura, que a cura não é possível, mas esse é um trabalho da medicina, se basear naquilo que ela consegue visualizar dentro de uma lógica humana. Mas a fé não é lógica humana, a fé é um sobrenatural de Deus. Então, quando nós ouvimos algumas vezes, né, que o médico, claro, dentro do seu entendimento, do seu conhecimento, e isso faz parte, né, ele vai dizer que não dá. Mas aí a última palavra é de Deus, e a gente sabe que nos nossos testemunhos, no testemunho humano, aconteceu muitas coisas que a medicina não explica, coisas sobrenaturais, e essas coisas só são possíveis acontecer, elas só acontecem mediante a fé. A fé, ela vai trazer
um sobrenatural, uma coisa que não tem explicação nem dentro do campo da ciência, nem dentro do campo da medicina, nem dentro do campo da psicologia, da psiquiatria, nenhum campo da parte da medicina vai explicar, pode explicar um ato, uma ação, um feito, um acontecimento baseado pelo poder da fé. A fé ela tem um poder que ultrapassa a razão humana. A fé ela vai trazer um acontecimento, vai gerar algo que a mente humana não é capaz de explicar. Não consegue se explicar o poder da fé. Não tem explicação lógica, porque a fé ela vai gerar um sobrenatural de um Deus poderoso, um Deus que tudo pode e tudo faz para aqueles que têm fé, porque é esse instrumento que vai agradar o coração de Deus. Quando o homem gera fé dentro de si, ele agrada a Deus e Deus move o impossível, o imaginário, aquilo que a gente não consegue imaginar, o sobrenatural. Deus vai agir a favor daqueles que acreditam, que creem, que têm fé. Mas é preciso ter fé, porque sem a fé a gente não agrada a Deus e Deus não vai agir na nossa causa, no nosso propósito, no nosso querer, no nosso sonho, nos nossos planos, nos nossos projetos. Então, diga aí de passagem que o primeiro item, o primeiro tópico, né, que Paulo vai narrar na carta de 1 Coríntios capítulo 13, versículo 13, é a fé. E realmente a fé ela é de extrema importância para a vida cristã. Então vamos agora para o segundo tópico. A fé, como eu disse, ela também gera o segundo elemento dessa passagem que Paulo cita. Ele começa falando da fé e depois ele fala a esperança. Então a gente sabe que a fé ela vai gerar automaticamente no nosso coração o segundo tópico chamado esperança. E a esperança ela é algo maravilhoso. Ela é um tópico maravilhoso também, de extrema importância na caminhada cristã, porque a esperança, queridos, ela vai gerar dentro de nós um motivo de viver. Uma pessoa que não tem esperança, ela já deixou de viver. A esperança é o motor que vai funcionar no coração humano e vai acender, né, a vontade de viver de um ser humano é a esperança. Se você vive uma vida sem esperar nada, a vida de uma pessoa que não espera nada é uma vida sem sentido. É uma vida sem propósito. Então a esperança ela é importante para que uma pessoa queira viver, né? Porque a vida ela tem que ter esperança. Todo mundo que vive ela tem que esperar algo do amanhã. Não se pode viver a vida hoje sem esperar algo do amanhã. Não se pode viver uma vida sem projetos futuros. Não se pode viver uma vida sem se preparar para o futuro. Não se pode viver uma vida cristã sem se preparar para a volta de Jesus. Então, a volta de Cristo é uma esperança daqueles que declaram Jesus Cristo como Senhor. E não digo isso somente pela volta de Cristo, que é a parte mais importante da nossa fé cristã. Eu digo também em tudo, no campo profissional, no campo familiar. Às vezes, um homem e uma mulher se conhecem, né? E se apaixonam e planejam um projeto futuro, né? Projetam um casamento, fazem um projeto familiar, ter filhos, ter casa. Mas isso tudo, todos esses projetos, eles têm que ter o alimento da esperança. Porque sem esperar algo, é como viver num deserto sem direção, sem saber para onde ir, sem saber aonde quer chegar. A esperança nos leva para um caminho
e um foco e uma direção. E isso é muito importante porque a gente tem que viver uma vida com uma direção. Uma pessoa que não tem esperança é similar a um carro desgovernado, um carro sem um condutor. E a qualquer momento ele pode colidir. Então, a esperança nos direciona numa direção exata. Vai nos auxiliar numa direção, num caminho a seguir. Por exemplo, aqueles que declaram Jesus Cristo como Senhor, eles têm que ter a esperança da volta de Cristo. Por quê? Porque aqueles que esperam a volta de Cristo seguem uma vida de uma direção correta e se preparam para essa volta. Então, a esperança, ela move cada ser humano, cada vida, cada existência em uma direção exata. Então, Paulo também vai dar muita ênfase e grande importância, inclusive, né, na esperança. Aí, seguindo mais adiante, Paulo vai falar do terceiro tópico, e ele vai citar, inclusive, que é o mais importante. Paulo vai citar sobre o amor, né? Ele fala primeiro fé, que é importantíssimo, esperança, e depois Paulo vai finalizar essa passagem falando sobre o amor, né? E por que Paulo fala que o amor é o mais importante dos três? Por que ele disse isso? Qual era o propósito de Paulo dar ênfase e importância extrema ao amor? Querido, Jesus nos deu 2 mandamentos, ao qual ele diz, o primeiro mandamento muito importante, né, o primeiro, o mais importante, ele vai falar amar a Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Então, esse é o primeiro e o mais importante mandamento de Cristo para todos aqueles que querem, né, e almejam a volta de Jesus e ser salvo eternamente. Então, o primeiro mandamento é amar a Deus acima de todas as coisas, né? Até porque Deus é amor. Então, quando você ama verdadeiramente, consegue amar a Deus, você entende a importância do amor, porque Paulo está citando a importância do amor. Então, o primeiro mandamento é esse. E no segundo mandamento, Jesus vai nos ensinar que devemos, além de amar a Deus, amar ao próximo como a si mesmo, como a nós mesmos. Então, essa parte, o segundo mandamento, também vai falar da importância do que temos, o sentimento que temos que ter pelo próximo, que é um sentimento de amar, sentimento de amor. Então, o amor está citado aí como 2 mandamentos de Cristo. Por isso que Paulo, né, servo do Deus vivo, apóstolo de Cristo, ele tem que, nessa carta aqui, expressar toda a vontade de Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. E Paulo vai citar justamente a vontade de Cristo na ênfase e na importância de amarmos ao próximo como a nós mesmos. Interessante porque ele vai falar como a nós mesmos, então isso quer dizer que amar ao próximo é importante, mas precisamos também amar a nós mesmos. Embora isso não pareça tão importante assim, mas a gente precisa entender que a nossa vida pessoal, a nossa vida, cada um tem a sua vida, né? A gente tem um livre-arbítrio e escolher tudo aquilo que a gente propõe no nosso coração, mas a gente não pode deixar de que essas escolhas não sejam benéficas para nós, né? A gente precisa escolher coisas na vida que vai nos auxiliar, porque ninguém pode carregar ninguém ferido. Como pode um soldado carregar um outro ferido? Não tem como, queridos. Então a gente precisa valorizar a nossa vida, valorizar a saúde que Deus nos dá. Mesmo você que talvez esteja debilitado, mas está lutando para viver, seja grato.
Sejam gratos a Deus, mesmo na luta, mesmo na dificuldade, porque a palavra de Deus diz que Deus nos ama. E eu creio nisso. Eu estou nessa manhã passando para todos que estão assistindo e todos que vão assistir depois a importância do amor de Deus para nossas vidas. Nós vivemos numa vida de lutas, desafios, obstáculos, mas quando a gente confia no Senhor, nós sabemos que as lutas que Deus permite na nossa vida, que é por nos amar, ela não é para a morte, mas é para a glória de Deus. A gente tem uma passagem de João, capítulo 11, inclusive a gente vai aprender sobre isso, dito, né? Esse amor, um amor incompreensivelmente humano, mas em João vai dizer lá, primeiro em 3,16, que Deus amou o mundo, Deus nos amou de tal maneira que enviou seu Filho, né, para morrer por nós, para que todos aqueles que no Filho creiam não pereçam, mas tenham uma vida de amor eterno ao lado de Deus. Ele não poupou nem o próprio Filho por amor a nós, então não temos como duvidar desse amor e sabemos que se Deus permite algo, alguma dificuldade na nossa vida, não é para a nossa morte. Em João capítulo 11 nós vamos ver uma passagem que Jesus tinha um grande amigo chamado Lázaro. E Lázaro ele ficou doente e foi à sepultura, morreu, foi a óbito. Então, a princípio, muitos poderiam questionar por que Lázaro, sendo amigo de Jesus, Jesus tinha poder sobre a morte, tem poder sobre a morte, inclusive, ainda, né? Por que Jesus não livrou o seu amigo da morte? Inclusive, a Marta, irmã do falecido, né, veio questionar o Senhor. Se o Senhor estivesse aqui, meu irmão Lázaro não tinha morrido. Ela não entendia, como a gente às vezes também não entende, que Jesus é a que decide o princípio e o fim. Jesus é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Então, Marta naquele momento ali, ela não tinha ideia da grandiosidade do poder de Cristo. E Jesus falou, olha, essa dificuldade eu permiti, mas eu só permiti porque essa enfermidade de Lázaro, essa morte de Lázaro, não é para a morte. Essa enfermidade não é para a morte, mas para a glória do meu nome. E ali, né, no seu amor imensurável, incompreensível, ele chega de frente para o sepulcro de Lázaro, do seu amigo, a qual já tinha falecido há alguns dias. Acredito eu que já estava em processo de decomposição aquele corpo, mas não há nada impossível para nosso Deus, e ele provando ali o seu poder, o seu amor principalmente, ele chama Lázaro. Eu deixo essa reflexão nessa manhã da carta de Paulo aos Coríntios, falando sobre o amor e apresentando esse amor de forma extraordinária para as nossas vidas, né? Vai dizer que, inclusive, que esse amor ele é tão poderoso que ele tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Mas, de forma alguma, esse amor jamais se acaba. Então, uma manhã de amor para vocês, uma manhã de fé, de esperança, de amor. Cristo Jesus, nosso Senhor. Que Deus venha encher a sua manhã de sabedoria, de paz, de tranquilidade, de certeza que mesmo que a figueira não floresça, Deus nos ama. E isso já nos basta, porque a sua graça nos basta. Mesmo que o choro venha aparecer numa noite, sabendo-se que o amanhecer, a alegria vai chegar ao amanhecer em nossas vidas. É o que eu desejo do fundo do meu coração.
Desejo para minha família, desejo para a sua família, desejo para a família de todos aqueles que amam ter a fé, que amam ter a esperança e que amam também amar, porque é amando que se é amado. Então, um bom dia para todos, fiquem na paz do Senhor Jesus Cristo, vou continuar aqui nas pinceladas e que Deus abençoe vocês. Vou continuar aqui na baguncinha. Um abraço, fiquem na paz todos, Deus abençoe.